Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do InSpendcast. E você que acompanha aqui sabe, aqui nós falamos de gestão de pessoas, gestão de negócio, liderança e inteligência emocional e sempre um convidado muito especial. Solta a vinheta! Estamos de volta aqui, gente. Olha, com dois super convidados. Que, aliás, vocês têm percebido que nós estamos trazendo aqui sempre dois convidados agora, né? Por que isso? Porque enriquece ainda mais nosso podcast, aumenta, amplia o nosso conhecimento e a quantidade de informação e conteúdo impressionante. Temos feito programas sensacionais e você vai ver o que vem aqui hoje. É um tema que eu confesso a você que tenho muita curiosidade e recentemente lá no evento do Conar, muitos estandes falavam a respeito desse tema que certamente vai agregar muito para você. E eu vou trazer aqui para essa nossa conversa nossos dois mega convidados, Luciano e Álvaro. Sejam bem-vindos. Obrigado. Meus amigos, vamos começar aqui, primeiro perguntando o teu sobrenome. Brunheroto, eu falei certo? Falou, Brunheroto. Luciano Brunheroto, Tem italiano. tem um do meio ainda que é Sacramone Brunheroto, então, e o Luciano, então, assim, é 100% de nome italiano. Né? Luciano, gostei. Álvaro Aguiar, mais fácil, né? Eu sou brasileiro mesmo. É brasileiro. Sou descendente de português que veio de Caravela, de índio, então sou daqui mesmo. Então nós estamos juntos. Eu sou Franco de Oliveira, né? Então é uma mistura aqui de espanhol e português, mas Ibérico. A família toda nascida aqui. Eu sei que tem índios na família, tem a história longa aí de origem, né? Mas olha, a gente estava conversando aqui um pouco antes de a gente vir para o estúdio e falando um pouco, né, da história de vocês, estava entendendo aqui sobre o negócio também de vocês. E antes até de eu ler o currículo, nós vamos falar sobre facilities. Que bicho é esse? Boa pergunta. Ótima pergunta. Vou tomar a liberdade de começar, tá bom, Álvaro? Tá bom. É um termo que a gente sabe que para muitos é difícil até de entender, então a gente tem a natural vocação de explicar o que é facilities, né? Facility Management, como a gente costuma dizer, o gerenciamento de facilities, tem uma forma simples de entender o que é facilities, que é, nas empresas, todas têm áreas de suporte, né? E tirando RH, TI e financeiro, todo o resto das atividades de suporte é encarado como atividades de facility management, né? Então, a área de facilities cuida de portaria, manutenção, jardinagem, cópia, motoboy, viagens, alimentação, frota, fretado, ou seja, aquelas atividades que suportam uma companhia. E uma característica interessante é que todas as empresas têm, né? Ou seja, não só as pequenas, as médias, as grandes, as gigantes, né? Obviamente, cada uma no seu grau de complexidade. Basicamente é isso. Não sei se o Álvaro tem algum complemento. E porque o balaio é grande assim, ela é normalmente a segunda maior conjunto de despesas de uma empresa. Como as empresas não enxergam que facilities é isso tudo, elas, por consequência, não enxergam que ela é grande desse jeito, que tem um orçamento grande desse jeito e que, portanto, é relevante desse jeito, né? Então, a gente também gosta de disseminar esse conceito, porque como ela é normalmente vista como uma parte só disso que a gente acabou de descrever, e como as empresas se organizam de maneira a deixar uma parte aqui com RH, outra parte ali com financeiro, a outra eventualmente está com quem cuida de compras, até com quem cuida de TI, isso acaba não existindo na cabeça do alto executivo, mas isto bem organizado é deste tamanho e, portanto, é relevante. E a gente ainda falou só de dinheiro, só de orçamento, mas tem relevância pelo menos por mais dois grandes temas. Né? Álvaro, vocês fundaram, né, a empresa Aro Facilities, é isso? Fala um pouco, me conta um pouco, de onde surgiu, como é que veio isso, o que significa Aro? Eu vou falar o que significa Aro, depois ele conta a história. Tá bom. Ele está lá há mais tempo. Aro
e tem a ver com o fato da gente se juntar, ou seja, a empresa, que é uma empresa de consultoria e tecnologia, existe há 8 anos, e começou com o Luciano, que depois teve um outro sócio, e eu entrei no meio do caminho. Quando a gente se juntou, não era só por vaidade, ou porque agora eu estava junto, mas a gente achou que era melhor dar um recado diferente para o mercado. Ela tinha um outro nome, e a gente começou a pensar em que nomes a gente poderia ter. E precisava ser simples, precisava ser sonoro, precisava ser fácil. Aí a gente começou a cruzar letras, palavras e sílabas. Então, ARO é um acrônimo, são as sílabas que mais se repetem nos nossos nomes, mas elas juntas formam uma palavra que tem significado. E aí entra uma outra afinidade nossa, que é o basquete. Nós dois gostamos muito de esporte. E aro é um elemento do basquete. Então, ele é um acrônimo, ele também significa um elemento de um esporte que a gente curte. Então, por dupla razão, a gente achou interessante o nome. Uma conta da história. A gente foi muito tempo, né? E talvez seja bom até para nos apresentar de forma mais tranquila e informal. Eu e o Álvaro temos uma história de gestores de facilities e grandes empresas, né? Eu fui gestor de facilities da BB, Natura, Santander, diretor de operações do Hopi Hari, enfim, a gente tem uma história, o Álvaro com TV Globo, muitos anos, facilities do Google no Brasil, diretor de infraestrutura do AC Camargo. A gente, depois do mundo executivo, a gente viu que tinha um desejo de fazer ainda mais pelo segmento, né? E consultoria, para nós, era algo até um pouco difícil, porque a gente falava, puxa vida, será, né? Que a gente cria uma metodologia e faz isso, mas a gente viu, sim, que como facilities não é uma atividade que as crianças, quando são pequenas, falam, papai, quero ser facilities da empresa, ou seja, elas não nascem, elas não têm vocação, mas elas normalmente são inseridas no mundo corporativo neste departamento, a gente entendeu que tinha, sim, algo para compartilhar, não só profissionalmente, mas também a gente sempre teve muito envolvido institucionalmente com a Associação Brasileira de Facilities, com os grupos de benchmark de facilities. Então, a gente viu, né, e eu lá atrás com o Thiago Santana, que foi originalmente meu sócio, e depois o Álvaro, a gente entendeu, ela chamava Facility BR, né, porque eu tinha que fazer um trabalho rápido, não sabia o que eu faço, falei, sei lá, Facilities do Brasil, Facility BR, registrei, e aí depois o Álvaro contou o final da história, que hoje nós somos Aro Facilities, mas de verdade, o nosso maior desejo é elevar o patamar de gestão de facilities no Brasil e no mundo. Já temos alguns clientes também, não só internacionais, mas com projetos fora do país. Então é isso. Basicamente a história da Aro, ela continua, mas ela começa assim. O mercado já gancho carrega. Bom, isso também me ocorreu aqui uma história. A gente também mudou o nome porque a gente não queria ter o nome vinculado apenas a facilities. E isto abre uma outra porta aqui nessa conversa que a gente acha interessante, que é o seguinte. A nossa experiência em empresas vai além de Facility Management. Ela também é de projetos e obras e gestão de imóveis. Como projetos e obras não é Facility, mas é uma atividade muito relacionada a Facility. Gestão de imóveis, academicamente, também não é Facility, mas da mesma maneira é muito interligada. A gente queria dar um recado de que a gente tem know-how para ajudar as empresas em mais do que Facility. E como o nome era Facility BR, as pessoas eram induzidas a ler só esta fatia da história. Então, também por causa disso, a gente quis mudar o nome da empresa, e isso é gancho para a gente falar um pouquinho dessa conexão com essas outras duas áreas. O mercado já usava o termo facilities antes? Desde quando que... Boa pergunta. Isso dá um gancho para a gente falar, né? Facilities é uma palavra que é difícil de traduzir para o português e difícil de traduzir para outras línguas, né? Recentemente, eu diria uns 5, 6 anos, existe hoje uma norma chamada ISO 41001, que é a ISO de Facility Management. Existe hoje uma ISO, né? Assim como tem a ISO 9000 da qualidade, a ISO 14000 do meio ambiente, são as mais famosas, existe uma ISO, né? E muitos países mantiveram
a palavra facilities e facility management ou facilities management, porque ela, quando tentada a tradução, ela não expressa 100% do que ela significa, né? E engraçado que não é só no Brasil, mas em todos os países as pessoas têm dificuldade de explicar o que é facilities, ou seja, não é uma coisa só do Brasil, né? E então ela não é uma palavra nova, mas como ela é uma palavra que vem do inglês, né? E ela traduz um monte de coisa que a gente está aqui tentando explicar, né? Acaba que até na tradução da norma ISO 41000 do inglês para o português, nós decidimos manter o nome ISO 41001 aqui no Brasil, Facility Management. Ou seja, porque era mais difícil traduzir e talvez resumir essa palavra em algo que ela não expressa. E também foram anos da Abrafac, por exemplo, né? Há 20 anos que a Abrafac existe, em 2024, 20 anos educando o mercado sobre o que é facilities e de repente a gente mudar para outro nome. Então também por essa razão a gente também decidiu manter facility. Então é uma palavra que já existe, ela significa muitas coisas e nos Estados Unidos é claro, bem mais claro do que em outros países que não são de língua inglesa. E ela é uma área que no Brasil não era conhecida, começou a ser conhecida, pelo menos parcialmente conhecida. Hoje você já vê empresas que usam isso formalmente como nome de uma área, o nome de um departamento, o que mostra uma evolução, né? A gente que participou da fundação da Abrafac há 20 anos, quando não se sabia absolutamente o que era, consegue observar já uma evolução corporativa nesse sentido. Então, estamos longe do ideal, especialmente por aqui, mas a gente já vê um avanço enorme se a gente olhar lá para trás, em 2004, quando a gente fundou a Abrafac. Nós demos entrada e hoje já existe, na carteira de trabalho das pessoas, tem lá, gerente de serviços administrativos, gerente de... Você que está me ouvindo aqui, que é de Facility, sabe o que eu estou falando. Tem o coordenador de serviços, serviços de suporte, gerente administrativo. Então, são vários nomes. E a gente deu entrada no Ministério do Trabalho junto com a Sebrae, né, a Central Brasileira de Serviços, para que existisse a profissão Facilities, para ser incluída no CBO. Ser reconhecida para ser reconhecido como uma profissão. E hoje já é possível, foi o ano passado ou retrasado que o Ministério do Trabalho homologou, então hoje a pessoa que pode estar no departamento e ter lá o cargo de analista de Facilities, coordenador de Facilities, supervisor, gerente de Facilities, diretor de Facilities, ou seja, foi uma grande conquista também para o nosso mercado, né, poder colocar isso que até há pouco tempo você tinha que dar um jeitinho na sua carteira do trabalho para adaptar. Uma mudança, porque assim, dificilmente a gente consegue ver um nome em inglês que é adotado, né, de uma maneira tropicalizar o nome total, né? Total. A gente vê, acho que principalmente, Cris, por conta disso que eu disse no início, né? Eu acabei de falar sobre a Abrafac ter feito um trabalho muito grande, né, de mostrar a importância. E eu lembro de um congresso que eu fui em Madrid, que as pessoas falaram, vai ter um dia que a gente não vai mais precisar provar para ninguém que nós somos importantes. Por quê? Porque são 3 fatores. A gente falou de um deles, né? Um deles que é o fator financeiro, né? Facilities representa usualmente a segunda maior despesa das companhias, né? Depois da folha de pagamento, depois de pessoas. Segundo ponto, a gente cuida do ambiente de trabalho. E o workplace, o ambiente de trabalho, é onde está a primeira despesa das companhias e mais. Ele hoje é motivo de atração e retenção de talentos. Ou seja, você ter um bom ambiente de trabalho faz com que aquela pessoa queira estar lá e às vezes ela quer manter e não sai para outra porque ela tem um ambiente agradável. Terceiro fator, a gente cuida de coisas que podem parar uma companhia, né? Ou seja, utilities, utilidades, energia, água. Eu sempre falo que gestão de resíduos é algo que pode colocar um executivo, um CEO na cadeia, porque se mal gerido, ele é crime ambiental, né? Ou seja, é inafiançável que coloca realmente um executivo na cadeia. Então, são atividades que podem impactar muito a continuidade de um negócio, né? Então, acho que, como isso não é claro ainda como grande departamento, mas o nosso grande trabalho, né, Álvaro, é mostrar para o mercado a visão holística integrada disso.
independente de se está no RH, se está em tal lugar, se está respondendo para o financeiro, para nós de verdade pouco importa, porque cada empresa tem a sua cultura, né? Então, o importante é ter essa visão holística integrada, dando esse suporte para o core business da companhia. É isso. Eu tenho para mim que um outro papel que talvez não fique muito claro, olhando como da cadeira de CEO aqui, é que eu penso que parte da reputação da minha empresa, ela passa pelo trabalho do Facilities. Porque é a maneira como a recepção vai receber, ou como o guarda da portaria vai receber, é o café que está sendo produzido, é a manutenção que de repente foi feita ou que não foi feita, né? O processo de limpeza, tudo isso afeta a minha reputação como empresa, concorda? Perfeito. Em termos de imagem, né, Álvaro, eu acho que a gente tem falado bastante em alguns projetos que a gente tem desenvolvido, o impacto do risco da não segurança. Uhum. Ele, às vezes, em algumas grandes companhias, e recentemente nós fizemos um projeto no setor do agro, o que é um incêndio provocado propositalmente numa lavoura, que a gente viu recentemente aí vários focos de incêndio. Ele poderia ter sido evitado, né? Usualmente entra como risco natural do negócio, ou seja, uma bituca de cigarro, tá? Mas tem incêndio clandestino e proposital, né? Ou alguém que pode entrar na sua empresa e causar um desastre, alguém que entra armado, fazendo uma, sei lá, qualquer coisa, né? O mundo hoje está bem intenso. Ou mesmo alguém que falece, morre dentro das suas instalações, por algum descuido seu, né? Isso impacta a imagem da empresa e a gente não tem como. Existem fórmulas estatísticas de como tangibilizar esse risco, né? De como deixar isso palpável financeiramente, mas imagem e impacto de imagem, o impacto de muitas coisas, sem contar os óbvios, né? Sem contar aquele de você que eu sempre falo, né? O que está muito visível e o que acontece normalmente com áreas que a gente vai resolver coisas é porque teve um incidente desagradável que gerou perda, né? Poderia ter sido evitado, né? Ou seja, a mitigação do risco é um dos pilares nossos, né? Ou seja, como é que eu mitigo o risco da sua empresa parar ou ter um problema de imagem ou mesmo descontinuar, né? E isso, enquanto não acontece nenhum problema, ela acaba sendo tratada de forma, entre aspas, amadora, né? Então, total, o que você falou tem tudo a ver. Realmente é muito arriscado. E esses são exemplos extremos, mas você também tocou em assuntos sutis, mas que ficam na cabeça das pessoas. Quer dizer, você chega numa empresa mal cuidada ou mal organizada, aquilo impressiona mal. Sim. E é um assunto relacionado a facilities, tem solução, muitas vezes é negligenciado, até porque não se enxerga o verdadeiro impacto daquilo para a empresa, né? Então, essa questão de enxergar o negócio como negócio, os impactos daquilo que você faz para o negócio também é importante, né? Então, esta conexão de quem presta serviço com o negócio, com os objetivos do negócio, o que importa para o negócio também é fundamental. Então, trabalhar esse lado de quem presta serviço e fazê-lo entender a conexão estratégica com o negócio é fundamental. E muitas vezes são coisas simples. A gente tem um exemplo do varejo, né? A história que a gente ouviu lá é até interessante, a maneira como o executivo trouxe, né? O Luciano pode contar isso melhor, mas era como a manutenção devia olhar para o trocador de roupa, né? Para o mantenedor, o provador, ou o ganchinho, o cabide, era mais um elemento que ele tinha que trocar. Boto lá na minha lista, daqui a 2 dias eu troco. Prioridade 380. Né? Entrou numa fila, mas se ele tiver sensibilidade sobre o que aquilo impacta e como é que é para o varejo a perda de um cliente que não vai voltar mais lá se aquela experiência for ruim, ele não faz ideia daquilo, é relevante, né? Então tem um impacto imagem institucional e tem impacto até direto para o negócio por coisas simples como isso. Né? Ué, não repor um papel higiênico no banheiro. Teoricamente é um negócio assim, não tem risco de vida, não tem, mas pô, você chegar num banheiro e não ter. Uma coisa mais desagradável de experiência que eu tive com um banheiro, eu não lembro se foi num posto de gasolina, chegar lá, você põe o detergente na mão para lavar o sabão, aí não tem água na pia, cara. E não tem papel. Você faz o que com aquele detergente na mão? É isso.
É engraçado essa história do que o Álvaro contou, é muito legal do impacto no negócio, né? Esse executivo falou para a gente assim: você sabe o que significa para uma moça que entra dentro de um provador da nossa loja e ela tá cheio de bolsa e ela tá já com algumas compras, ela quer provar uma roupa. E aí ela vai provar a roupa e ela não tem onde pendurar a bolsa dela porque não tem um ganchinho. O banquinho que estava lá, tiraram de lá, ela não tem onde sentar. E pior, ela tá lá, o ar-condicionado tá bem em cima, um frio. Ela fala: eu não vou tirar a roupa nesse frio. Ela deixa a roupa lá, ela não compra, ela passa em frente a uma outra loja do shopping, compra. O que significa essa perda? Nunca mais eu recupero essa perda, porque aquele momento dela comprar aquele vestido, aquela blusa, aquela calça, passou, né? E eu acho que é esse, né? O quanto a gente impacta a experiência do usuário, né? Bom, eu tenho algumas histórias interessantes, porque eu fui diretor de operações do Hopi Hari, o Hopi Hari fala de excelência, limpeza, enfim. Então, acho que o impacto disso, né, na área de facilities é tão forte, para nós é tão óbvio, mas ainda para alguns executivos isso parece ser um item de luxo às vezes, né? Mas enfim, tem muita história para contar ainda sobre mas essa conta a história, pô. O Hopi Hari é uma experiência interessante, pô. eu acho legal contar e todo mundo tem muita curiosidade, né? Porque o mais legal do parque é você ver organizar a operação para entregar a magia, o encantamento, entregar aquilo que é uma experiência única, né? E como a referência maior desse segmento é a Disney, né? E a Disney ela é referência para muitas coisas, inclusive para serviços e para esse assunto principalmente. Disney, na essência, falava que o parque precisava ter duas coisas: limpeza e encantamento. E um não vive sem o outro, né? Ou seja, o parque limpo gera encantamento. E um parque que quer encantar precisa estar limpo. Ou seja, se você perder um dos dois, você perde a essência do que você está fazendo lá. Limpeza é uma atividade de suporte. E para o Disney, ela é core business na veia. Ou seja, é até engraçado que a grande maioria, eu diria que todos os parques não terceirizam a limpeza. Porque isso tem que estar tão no sangue da empresa e é também por outras razões, né? A pessoa que mais recebe pergunta de visitante é o agente de limpeza, porque é a pessoa que mais está em contato com o visitante. Mas tem coisas invisíveis, como segurança. Você não quer ver uma segurança hostil dentro do parque, ou seja, hostil no sentido de por que será que tem um colete à prova de balas naquela... Não. Você sabe que está seguro, você tem o sentimento, olha a sutileza, você tem o sentimento que aquele espaço é seguro sem precisar ostentar a segurança. Sem encontrar outros elementos de você não quer ver a mágica acontecer. Por que a mágica acontece? Todo mundo sabe que dentro daquele personagem tem uma pessoa como eu, como você, fazendo isso. Mas ninguém quer saber quem é aquela pessoa. Porque para a criança aquilo é real, é o Mickey, é a Minnie, é o Pateta, é o Pato Donald. Né? Ou seja, isso vale para os bastidores. Ninguém quer ver um pacote de salsicha saindo no meio da área de armazenamento lá para o fast food. Não. Né? Ou seja, eu só vejo o bonito do parque, eu só vejo o encantamento do parque. Facility Management é isso. Né? Ou seja, um dos elementos é gerar melhores experiências para os seus usuários. Eu venho aqui no meu escritório, eu quero que meus colaboradores se sintam felizes, eu quero que os meus visitantes se sintam à vontade, eu quero que os profissionais que visitam a minha empresa, eu tenho orgulho de mostrar ela para quem visita. Olha que legal, né? Ou seja, não é só um espaço de trabalho, é um ambiente de múltiplas intenções, né? E tem tudo a ver com encantamento, experiência, por isso que eu acho que o Hopi Hari me deu também eu fui lá por isso e aprendi muito com eles, né? Ou seja, ensinei e aprendi muito naquele ambiente, foi muito legal. E aí segurança também envolve manutenção nesse caso. Perfeito. A palavra segurança não é só segurança das pessoas ou patrimonial, que um segurança dá conta de cuidar, um sistema de segurança tem a ver com manutenção, tornando aquele ambiente, aqueles equipamentos seguros, né? Mais um jeito de dizer por que isto tudo é facility, né? Quer dizer, um conjunto de... E esse exemplo foi fantástico de usar o parque, né? Vou deixar uma provocação para você. Como é que eu junto encantamento e dinheiro? Dinheiro, né? Isto
tem ligação com, quer dizer, você tem que seguir as premissas pregadas ali, né? O encantamento e a segurança. Na verdade, a segurança vem antes de tudo, né? Eu também fiz um curso uma vez com um professor da Disney e ele fazia um aquecimento pedindo para as pessoas ranquearem o que deveria ser prioritário. Eles fizeram um jogo entre departamentos, etc. Você é da segurança, você é não sei o quê, provocando mesmo a turma, né? Para ver o que as pessoas achavam que deveria ser prioritário. A maioria esmagadora falava que o encantamento estava na frente, etc. Falou assim, não, primeiro a segurança, depois o resto. A primeira chave da Disney, né? Segurança em parque de diversão é inegociável. Uhum. O diretor de operações, que era a minha função, se chegasse numa montanha-russa, o operador ouvisse um barulho e falasse para a Montezum. Para. Eu, como diretor de operações, falo, não, pode, liga aí, pelo menos o último giro. Eu não tenho essa autonomia, a autonomia é dele. Ele fala, não gira, porque ele é responsável por aquilo e não tem negociação com segurança. Segurança, assim, ele falou, acabou a conversa. Um de nós, qualquer um de nós, que veja um barulho num brinquedo e falar, gente, eu ouvi um barulho, para. É inegociável. É muito legal isso. Muita gente fala, será que é seguro, parque tal? Fala, gente, essa é a essência de qualquer parque temático de diversões. Então, podem ir tranquilos, porque, assim como um avião, você entra no avião, tem um risco, e toda vez que tem uma tragédia dentro de um avião ou dentro de um parque de diversões, ela toma uma proporção grande, porque é tão raro acontecer, mas quando acontece, é um impacto grande, né? Então, por isso, cuidado e checklist em cima de checklist para evitar o acidente. De novo a reputação, né? De uma reputação. Bom, mas este era o preâmbulo. Quer dizer, seguidas as premissas, você tem que ser eficiente. Uhum. Né? E aí, mais uma vez, é importante você estar organizado, ter claro que isso tudo é um balaio só, como é que você mede o que importa. Então, assim, você tem que ter método para ser eficiente, tem que ter ordem. Então, o jeito de ser lucrativo é sendo eficiente, você vai ser eficiente se você entender o que importa para você. Esse é um gancho bom para a gente entrar num outro capítulo que é uma crença muito forte nossa, né? A gente acredita muito que a gestão dos serviços de facilities deve ser baseada em desempenho. Ou seja, você tem que ter, para ter desempenho, você precisa saber medir se o seu desempenho está bom, regular ou ruim. Medir significa ter indicador, mas não adianta ter indicador meio. O que é indicador meio? É aquele que lê o que você acha que é bom para que o fim aconteça. Eu acho que eu tenho que ter um segurança todo dia ali, uniformizado, com documentação em dia. Se ele tiver assim, o seu contrato vai pagar 100% para aquele prestador. Se o segurança cochilar à noite e passar alguma coisa, ele não vai ser penalizado porque ele cumpriu. Ele estava lá, ele estava uniformizado, a documentação estava em dia, estava tudo conforme o contrato. E aconteceu alguma coisa, porque ele não fez o que devia. Por quê? Porque o contrato não mede o que ele de fato devia entregar, que era ambiente seguro, um ambiente limpo, um ambiente bem mantido. Põe em risco total a questão de segurança. Então, se você fica medindo meio, e a gente usa a expressão contar a cabeça, um exemplo clássico de medir atividade meio é contar a cabeça. Estão todos aqui, o contrato está sendo cumprido. Não está, ou não necessariamente está. Pode estar ou não estar. Pode estar ou não estar. Se você não mede o que interessa, que é ambiente seguro, ambiente limpo, ambiente bem mantido, você não leva a sua equipe e quem você contratar a te entregar a eficiência, né? Então, o longo parênteses para chegar na eficiência. Mas isso rende uma conversa longa, essa história de indicadores, indicador meio, indicador fim. Então, a gente acredita em desempenho, mas desempenho se mede com indicador fim, não com indicador meio. Eu acho que tem um aspecto que você disse e o Álvaro trouxe o gancho, porque existe sim um binômio, né? Operação custo, experiência do usuário. Mas também existe 3 fatores fundamentais que normalmente não têm resposta pronta, e essa é a beleza dos diferentes e das diferenças. Nós já trabalhamos para os 3 maiores bancos do país. Um dos elementos que a gente acha super importante, acredita, e a essência de como a gente
entra e trabalha nas empresas é cultura. Pega os 3 maiores bancos, não preciso falar o nome. Cultura dos 3 no Brasil. Totalmente diferente. Diferente. O único elemento. Segundo, momento. O momento que a empresa está vivendo. Está crescendo, está fundindo, está comprando, está sendo comprada. Está no momento de... Esse momento diz muito do que ela está disposta a gastar para ter a qualidade que ela quer ter. O terceiro elemento, que é... Primeiro eu falei, me perdi aqui. O primeiro é... Momento, tamanho, nível de maturidade. Não, nível de maturidade é o que você e não o terceiro é o nível de maturidade. Nível de maturidade de gestão de cada um dos elementos. Facilities é um item plural, é uma atividade plural de multisserviços. Eu posso ter nível de maturidade de manutenção alto, de limpeza médio e de segurança baixíssimo. Tratar isso de forma a entender que ele está no estágio 2 e vai sair do 2 para ir para o 10, não. Ele vai sair do 2 e ir para o 6, 7 no primeiro, segundo ano para criar maturidade para daí sim chegar na excelência. Ou seja, entender e respeitar isso, Cris, eu acho que é a essência do binômio. Quanto eu quero pagar pelo que eu quero receber. Isso varia ao longo do tempo em função desses 3 fatores. Faz sentido? Porque o que representa isso? Né? Entender a cultura, o momento, o nível de maturidade de cada um desses serviços vai dar a melhor solução que tenha despesa versus experiência. É isso. Tangibilizando isso, né? Você mede com o indicador e os indicadores têm um SLA, Service Level Agreement, que é a régua. Então, eu quero medir isso. O Luciano usou um exemplo bom e simples, né? Eu vou te dizer que você tem que pular, correr e nadar. Isso são os indicadores. Os SLAs você tem que pular 1,5 m. Se pular até 1,20 é razoável, abaixo de 20 é inaceitável. E assim por diante com o tempo da corrida e o tempo da natação. Então tem o indicador e o SLA. O momento da empresa que vai definir o orçamento e o nível de qualidade que ela espera, não precisa nem mexer nos indicadores, talvez. Mas certamente vão mexer nos SLAs. Então, o jeito de medir performance, definir qualidade e desempenho, varia dessa maneira concretamente conforme esses 3 elementos. Por isso que é importante saber em que nível a empresa está, não levar ela do nível 2 para o nível 10 de uma vez. Sim. Eu fico pensando também, uma das coisas que deve ser um grande desafio é trazer pessoas, né? Porque se eu contrato uma empresa, eu quero primeiro que você coloque o serviço para rodar muito rapidamente. Se eu tivesse que fazer um processo de contratação, isso ia levar um tempão para achar uma pessoa para trabalhar em algumas funções. E uma empresa grande tem um monte de gente, né, que está dentro da área de facilities. Como é que vocês hoje podem apoiar com isso? Como é que funciona hoje o trabalho da Aro para os clientes de vocês? Tá. Hoje a gente tem uma metodologia. Vou te dizer que a gente tem alguns traumas com consultoria, né? Quando a gente fala que é uma empresa de consultoria, como a gente é uma consultoria muito nichada, num mercado muito específico, a gente decidiu ser muito especializado e muito bom nisso. Então a gente estudou muito e criamos uma metodologia simples, ágil e robusta para fazer um diagnóstico, criar um modelo e deixar um legado de indicadores e até implementar e acompanhar. A nossa jornada estratégica é essa, tá bom? Como que é isso na prática? Na prática, entendendo esses 3 fatores, cultura, momento, nível de maturidade, através de um processo de visita, entrevista, análise dos dados, questionário de maturidade, eu consigo fazer um bom diagnóstico da onde ele está para onde ele pode chegar. A modelagem vai ser aquela boa relação do 80-20, 20% de esforço para gerar 80% de impacto, de maior eficiência, de mitigação de risco, de melhor experiência para o usuário. Entregável final. É como melhor contratar e gerir tudo isso. Precisa uma adequação de estrutura, de organograma, para ser mais eficiente? Tem oportunidade de contratar melhor esse serviço que hoje está sendo contratado? 20 pessoas da limpeza. Ou será que não tem uma empresa que você acabou de dizer
que tem uma alta tecnologia, equipamentos de primeira, usando sensores IoT, que podem trazer e fazer com 15 e várias tecnologias, e ainda é mais barato. Ou seja, se eu defino, quero 20 pessoas, tem que passar no banheiro e anotar naquele papelzinho ridículo que ainda tem atrás da porta dos banheiros, que a dona Maria passa, o seu José passa, que é muito ruim porque ele é muito antigo. Não, é porque ele é ineficiente. Porque um banheiro, eu sempre dou esse exemplo, um banheiro do lado de um auditório para 200 pessoas, que tem uma frequência da dona Maria passar lá 4 vezes por dia, tá ótimo. Ela vai limpar banheiro limpo quando aquele auditório estiver vazio, Sim. concorda? No dia que tiver um evento e não avisaram a dona Maria, e ela segue a rotina dela, entre um horário e outro você vai entrar naquele banheiro que umas 100 pessoas usou o banheiro, aquilo tá pior do que banheiro de rodoviária. Passou logo depois do intervalo, né? Isso. Ou seja, é importante você medir performance, porque daí a empresa prestadora também, ela te entrega o que você precisa e não o que você muitas vezes impõe, né? Ou seja, deixa eu fazer do melhor jeito, mais eficiente para você. E aí a competição entre empresas prestadoras, ela é saudável, porque eu não estou contratando cabeça, colocando imposto, minha margem, e aí a negociação vira assim, eu gosto mais daquela empresa por conta daquilo ou daquilo, vira uma coisa até meio subjetiva, e esse é a ajuda nossa, né? Resposta objetiva. A gente ajuda a encurtar esse caminho, trazer as melhores práticas dos mais de 50 projetos que a gente já realizou em praticamente todos os segmentos, a nossa experiência, usando tecnologia, porque também é um tema que a gente avançou, né? Para entregar, ou seja, um novo modelo de gestão e contratação de serviços de facilities. Basicamente é isso. Eu sei que tem gente que olha para a gente falar isso e pode achar quase ingênuo. Fala assim, tá bom, então eu vou dizer só que eu quero limpo e vou definir de alguma maneira o que é ser limpo. Primeiro é uma dificuldade que as pessoas têm e a gente consegue tangibilizar o que é limpo, não é tão zona cinzenta quanto parece. Sim. Mas nem vou gastar muito tempo com isso por enquanto. Para você tangibilizar o que é limpo e botar isso num contrato, você primeiro tem que botar isso quando você já está criando a concorrência. Então, quem participa sabendo quais são os seus parâmetros, o que é limpo, o que é bem mantido, o que é seguro para aquela empresa. Todo mundo está concorrendo. Quase que o mínimo. É o mínimo esperado, isso. Não é nem o mínimo, é o que eu quero. Tá. Para mim, o bom é isso, o regular é isso, o ruim é isso. Se for regular com esta frequência, você vai ser penalizado desta maneira. Se baixar desse nível é penalização instantânea, porque isso aqui é inaceitável. Tudo isso você tem que dizer quando você vai a mercado. E não depois que você fechou o contrato, aí eu vou te contar como é que eu meço. Porque daí começa errado. No mínimo puseram tudo no preço, porque eu não sei se você vai acordar de mau humor, não sei como é que você mede. Eu boto coeficiente de segurança na minha proposta. Então você tem que botar isso tudo lá no começo. Mas eu ainda estava falando de outra coisa que é achar um pouco ingênuo, dizer, você define se é com 8 ou com 10, eu sei que 8 não dão conta, por isso que eu já boto lá 10. Eu não tenho dúvida que muita gente continua pensando assim e continua achando ingenuidade, achar que os concorrentes vão botar 8 e vão dar conta de fazer com 8. Bom, primeiro que se você seguir pensando assim, a chance de alguém inovar, aumentar a eficiência, virou zero. Por quê? Se alguém consegue, com 8 mais equipamento, fazer por aquilo, mas você exige 10, ele tem que te entregar 10. Se o contrato está baseado nisso, ele jamais vai botar 8 de equipamento, porque você vai continuar contando cabeça e exigindo 10. E o estímulo dele de aumentar a eficiência, que é fazer com 8 os equipamentos, para quem lucrar, se ele continua obrigado a entregar 10. Então, ele nunca fará com 8 mais equipamento, porque você exige 10. Então, esta é a macrológica. Mas, mesmo assim, você faz um processo em que você qualifica a empresa, que você pede para ele expandir a proposta dele. Ele vai mostrar com evidências que ele faz com 8 mais equipamento.
Se ele é um finalista, você vai visitar contrato. Você também é do ramo, você também frequenta a feira, você também viaja, você tem ideia de que é possível fazer aquilo com aquela inovação. Então, não é assim, me entregue com quantos você quiser, assina um contrato e tomara que dê certo. Porque tem gente que olha para esta macrológica do eu vou dar a ele a chance de ser mais eficiente e quero pôr isso à prova, como se não houvesse um processo de seleção, de qualificação seguro, palpável. Você pode ter 10 e não entregar, né? E você pode ter 10 e não entregar. Com E tecnologia. quem pediu 10 está satisfeito porque tem 10 cabeças presentes aquele dia. Então, o outro lado disso que eu falei, tá bom, então é segurança que com 10 está tudo bem, não importa quem sejam as pessoas. Tem outra coisa, um exemplo bom que você também dá, que é a história do... Se eu conto cabeça, e o meu contrato está baseado em cabeça, não tem 9, não tem 10, tem 9, penalização. O que é que acontece com a limpadora ou com o limpador? Né? Nós tivemos até um caso real disso, que virou para nós a certeza de que a gente estava no caminho certo, porque é um dos mercados que mais emprega no país, a área de serviços. Sim. Né? Acho que de 20% a 27% do PIB do país vem de empresas de serviços. Né? Metade no setor público, metade no setor privado. A gente tem hoje as pessoas como centro das atenções, a primeira maior despesa das empresas. Na prática, quando você faz isso, eu exijo 10 pessoas. E a dona Maria, naquele dia, está com o filho doente, ardendo em febre, 39 graus, preocupada, e ela sabe porque ela não pode faltar, porque se ela for faltar, ela perde a cesta básica, ela perde alguma coisa. Por quê? Porque o cliente exigiu da prestadora de serviço 10 e ela falta. E ela não pode faltar. História que a gente gosta de contar. Uma vez, porque a gente tinha um contrato desse estipulado com performance, o supervisor, quando recebeu a ligação da dona Maria falando: meu filho está com febre, fique em casa o tempo que você quiser, até o seu filho ficar bom. Ela ficou 2 ou 3 dias em casa, chegou desesperada, né? E ele falou: fica tranquila, a gente dá conta. O que ele fez internamente? Chamou a equipe e falou: olha, a dona Maria tal, engajou toda a equipe. Ele cumpriu algumas funções como supervisor. A dona Maria voltou, falou assim: eu não saio nunca mais dessa empresa. Nunca ninguém me tratou como alguém como você me tratou. Ou seja, olha que legal, e era uma multinacional, contratando uma empresa prestadora de serviços grande. E o que você tem? Qual é o intangível disso tudo? Você ganhou uma funcionária fiel. Sim. Que vai fazer das tripas o coração para poder entregar o que ela precisa. Você ganhou essa funcionária para sempre. A imagem da empresa contratante que deu essa liberdade do contratado fazer esse tipo de coisa é impagável, né? Porque quantos desses não acontecem numa empresa? Eu falei de uma empresa que tem 10, tem empresas grandes aqui, tem 200, 300, 400 pessoas de limpeza. Em grandes indústrias é um número não incomum, né? Ou seja, olha só o impacto disso. O mercado que mais contrata e demite no país é o setor de serviços, né? Sai uma leva de pessoas, ou seja, é quase uma empresa de RH, né? Sim. Porque contrata. Qual que é o impacto financeiro de uma empresa que não troca os seus funcionários porque retém esse funcionário? Olha como o modelo a relação é ganha-ganha. E a gente, como cliente, sente, né, essa qualidade. Tive uma experiência recente onde eu fiz uma compra de um produto para Netshoes e a retirada era numa loja do Magazine Luiza. Tem um posto lá de entrega dentro do Magazine Luiza. Que legal. Pô, cheguei lá logo cedinho, que é bem pertinho da minha casa. Eu moro aqui no Taquaral, né? Tu conhece aqui Campinas. Fui para a loja, peguei a loja abrindo. Fui lá, já tinha um balcão, retirei a mercadoria muito rapidamente, a loja vazia ainda. Eu estava saindo, veio uma senhora atrás de mim. Aí ela assim: moço. Eu falei: pois não, senhora. Ela falou assim: eu acabei de fazer um cafezinho, o senhor não quer tomar? Olha. Até se eu não quisesse. Porque é tão raro. É isso. Não é? Você tão raro. Surpreender, né? Aí eu voltei, fui lá,
ela ficou do meu lado ali, né? Ela falou, o senhor quer que sirva? Eu falei, não precisa, eu mesmo coloco aqui, coloquei. Ela falou, se o senhor gostou, tá bom, tá no ponto, o senhor acha que tá muito forte o café? O senhor acha que eu devia mudar alguma coisa do jeito de preparar? Eu nunca tinha visto. É. Você não esquece mais. Nunca mais vou esquecer. E é interessante porque, assim, a minha associação está a Magazine Luiza. Isso. E ela é funcionária, talvez, de uma empresa de facilities. Isso. E eu fui lá Certamente. por causa da Netshoes. Olha que legal. Olha o impacto da marca, né? Olha, eu Dá pra adoro todo mundo. contar uma história que é assim, mais uma vez trazendo o modelo do parque Disney de encantamento, né? Uma das coisas que a Disney fala é que você tem que criar momentos mágicos Uhum. para as pessoas, né? E é difícil isso no dia a dia, né? Porque você tem que superar a expectativa. Quem já nunca ouviu a história de quando cai uma pipoca, vai lá, o funcionário da Disney, ele tem autonomia para dar uma pipoca de graça porque viu uma criança que derrubou o saco inteiro de pipoca no chão e fala, pode deixar, a gente limpa. Ou seja, essas imagens que ficam gravando no arquétipo, isso vira um arquétipo, Sim. né, de coisas que vão sendo sobrepostas. E isso vale também, e eu tenho um caso de uma pessoa que trabalha dentro da Disney, próxima, que ela fala, como é incrível trabalhar num lugar desse, onde eu tenho que fazer as pessoas felizes, porque quanto mais eu faço as pessoas felizes, mais eu me sinto feliz, né? E um dia essa pessoa, como funcionária da Disney, passou um momento ruim dentro da empresa, estava chateada, guardou o crachá, foi andar no parque, sozinha, triste, começou a chorar, desabafar, falou, vou ficar aqui hoje chorando. Um funcionário da Disney chega para falar, viu, você não pode chorar aqui na Disney, aqui na Disney ninguém pode ficar triste. Você aceita um crepe de Nutella? Ela olhou, falou, aceita. Falou, então come esse crepe do Nutella e vamos ficar felizes. Olha, me arrepia. Porque olha o impacto, a marca. Sim. Ou seja, um funcionário da Disney dando para outro funcionário sem saber que era funcionário. Ou seja, a essência da cultura da companhia. Pensa se... Porque quem que não quer ser bem tratado? Eu vou pegar um voo agora, daqui a pouco. Se Eu tiver... tô preocupado, porque a gente tem mais perguntas para fazer para vocês aqui. Olha, Tá tudo tempo. bem. Quando chegar no aeroporto, quantas oportunidades de encantamento, de superar, de surpreender a expectativa e gerar uma marca para aquela marca, né? Gerar uma marca bacana para aquele logo, para aquela empresa que está me servindo. Então, é isso, né? E usualmente, Cris, essas empresas têm muitos prestadores de serviço. E ter essência, por isso que a gente fala da cultura, né? Ou seja, é importante que o prestador tenha a sua cultura para entregar isso. Porque não adianta nada você terceirizar e não passar para o prestador essa cultura de entrega de excelência. Isso fica... É quase que desinvestir, né? Tudo que você investir em marca, em imagem, você perde numa relação dessa. E olha o impacto que você está me contando isso, né? Porque normalmente a história ruim, ela multiplica muito mais rápido do que a história E vou contar boa. uma ruim de ontem. Isso é gancho, só para não perder essa história de terceiro também, é outra coisa, mitos de mercado eu preciso ter equipe própria porque o terceiro não me entregará com o mesmo comprometimento e qualidade. Também é um mantra que Mito. justifica e que é mito. E aí eu trago uma experiência pessoal da Globo. A gente fazia lá a área de facility, era responsável também por infraestrutura de eventos. Fazia Fórmula 1, Carnaval, transmissão de futebol, show, São Silvestre, enfim. Então tinha um calendário de eventos ao longo do ano que justificava uma equipe fixa de marceneiros, pessoas que montavam estruturas na rua, etc. Essa equipe lá atrás era própria por esta justificativa e com o tempo ela foi terceirizada. A qualidade não caiu absolutamente. As pessoas... Claro que também você tem que ter baixa rotatividade. A baixa rotatividade tem a ver com uma série de outras questões, a forma como as pessoas sim. são tratadas, o desafio que elas têm, etc, etc. Mas isso a gente tinha lá num bom nível. Então, a gente conseguia ter uma equipe que aprendeu, que foi bem treinada, que entendia o que tinha que fazer, apaixonada pelo que fazia e fazia aquilo com excelência. E era terceiros, era uma equipe de terceiros. Então,
o mito do isso é importante, isso é estratégico e por isso só pode ser feita por uma equipe própria, é mito, não tem a ver com Se não for o core, CNPJ que emprega a pessoa. Reforça o nosso conceito de que o modelo que você contrata impacta muito no resultado da entrega. Ou seja, quando a gente entrega para os nossos clientes um modelo, eu estou sentando na cadeira dele durante um período e sentindo dele o que é importante da companhia, para que no pedido da concorrência ou numa renegociação com o prestador que já é bom, mas que ele quer aumentar a eficiência, você transfira isso, que é a essência, que é o que você dá valor, o que importa para você, no contrato. Porque fica claro e fica uma relação ganha-ganha. Porque ambos sabem, eu estou pedindo, está claro o que eu tenho que entregar, por que eu quero entregar. Quando a gente tem essa oportunidade, coloca a visão, missão, valor da empresa dentro até do próprio contrato, é para isso. Isso é importante por conta disso. Ou seja, você dá a razão. As pessoas são inteligentes, elas entendem isso, né? Então, acho que só reforça o modelo. E essa é a parte documental, é o trato, mas tem uma gestão no dia a dia. Você tem uma equipe responsável por aquilo, que tem que manter aquelas pessoas bem orientadas, instruídas, motivadas, informadas, saber quais são as prioridades, etc. É gestão. E aí vale para terceiro ou para próprio. Então o problema não está no CNPJ de quem entrega. Sim. Na gestão que você exerce. Além, claro, do que o Luciano falou, eu tenho que modelar esse contrato para o objetivo da empresa contratada estar alinhado com os meus. Contar cabeça não é alinhamento, por exemplo, de propósito. Não, e é de extrema importância essa qualidade de contratação. A gente está quase caminhando para finalmente aqui, por causa para a gente poder não atrasar o horário do voo, mas eu tive uma experiência em 2007, 2008, numa empresa de tecelagem aqui de Nova Santa Bárbara, perto de Nova Odessa aqui. Isso, Santa Bárbara do Oeste. Tinham 2 garrafas de café na recepção da empresa. Aquele dia eu peguei o café errado, porque normalmente eu pego o café sem açúcar e ponho adoçante. Aquele dia eu peguei da garrafa, cara, foi a minha sorte. Das garrafas de café estava envenenada. É mesmo? A pessoa que tomou o café foi parar no hospital em estado grave, cara. Grave. Um funcionário que tinha envenenado o café com já realmente a intenção de sacanear. Então, esse tipo de contratação é extremamente importante. Outra que eu ia comentar de ontem, eu uso carro alugado, já tem algum tempo que eu desisti da ideia de ter carro. Eu usava carro da Mitsubishi, um serviço maravilhoso, perfeito, e há 1 ano e pouquinho troquei de marca. Fui levar o carro para fazer a revisão ontem. A concessionária, se eu tivesse que comprar um carro desta marca que eu estou usando agora, talvez eu não comprasse por causa do serviço da concessionária. Porque assim, mas é da locação de tal... Cara, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou o cliente. É muito engraçado isso, né? Quando a pessoa ela coloca, inclusive, assim, ela terceiriza, inclusive, o atendimento é diferenciado baseado na sua relação. Sim. Né? É incrível como as pessoas ainda estão não tem noção do impacto para a marca, para o negócio e para si no final das contas. Eu não tenho nada a ver com isso, mas depois eu posso ser um cliente deles. Isso, né? Eu não deixo de ser um cliente deles, né? Porque esse modelo de assinatura de carro, você pega um carro zero, que eu peguei naquela concessionária, o carro zero, inclusive, através de uma empresa de assinatura. Sim. Né? Você vai ficar com o carro 24 meses. Pô, mas qual que é o nome que está aqui? Eu falei, o nome que está agendado está no meu nome, Cristiano Franco. Procurou qual que é a placa. Eu falei, a placa falou, não, o carro do senhor está no nome da locadora tal aqui. Tá, o senhor... Nossa, cara. Cliente de segunda classe. E na Mitsubishi, apesar de também ter uma empresa que alugava, eles olhavam para mim como cliente deles, entendeu? Isso, legal. Um baita de um serviço. Meu amigo, eu quero fazer mais uma pergunta para você. Não vou você perder o voo ou não, mas mais uma pergunta para vocês aqui. Tenho a impressão de que, por conta dessa geração que a gente tem hoje, a geração Z, que tem uma visão diferente de trabalho, como que vai ficar o serviço de facilities no futuro? Porque me parece que eles não querem hoje, né, alguns tipos de trabalho. Faz sentido isso? Muito. A gente teve a oportunidade, eu e o Álvaro fomos convidados por uma conferência em Londres, do EuroFM, né, que eu
Aqui no Brasil eu estou como embaixador. E a gente tinha, no meu painel, a gente tinha um tema, o futuro da indústria e o profissional em 2050. Era um exercício de futurologia interessante. E eu e o Álvaro, a gente fez um exercício, né, de futurologia. O que é esse profissional lá na frente de facilities com essa geração? Nós já temos um grande ponto para resolver, que é 3 ou 4 gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho, né? Ou seja... As empresas não conseguem contratar pedreiro hoje, cara. Não tem pedreiro, porque a geração nova não quer trabalhar de pedreiro. É isso. Então, como é que a gente lida com isso, né, em ambientes industriais, de escritório, enfim, de fábricas, ou mesmo de varejo, com essa nova geração imediatista, enfim. E a gente viu que uma coisa, Cris, é o que tem feito, pelo menos, qualquer coisa de tecnologia, IA, né? Tá todo mundo falando, inteligência artificial. No nosso mercado tem machine learning, né, para manutenção, né? Ou seja, aprende com a máquina, dá uma resposta, uma manutenção preditiva que antecipa problema. Não tem a preventiva, né? A preventiva você pode até gastar mais, não está precisando trocar o pneu do carro, mas você troca. A preditiva não, você vai acompanhando até a hora que você fala, realmente agora está na hora de trocar o pneu. Então o fabricante deu 40, 50 mil quilômetros, você consegue rodar 60, 65, que você está acompanhando sem prejudicar a segurança. Uma coisa que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui agora, e principalmente a última, da prestação de serviço, que a gente entendeu, é que as relações de facility serão cada vez mais relacionais, portanto, a pessoa faz toda a diferença e o futuro deve ser. A gente está muito mais integrado com recursos humanos para, de fato, conectar, e não só como departamento, mas como essência daquilo que a gente quer daquele colaborador, daquele profissional, daquela prestação de serviço. Por quê? Porque isso vai fazer com que tenha espaço para aqueles profissionais da nova geração que são mais descolados, que querem uma coisa a mais, mas também tem aquelas pessoas que são mais do computador, preferem serviços mais processuais ou por trás das câmeras, porque vivemos num mundo de diferentes e diferenças, concorda? Sim. Então, é entender que nós somos diferentes. E isso vai fazer diferença em qualquer segmento, no nosso principalmente. Como eu disse, é um dos maiores empregadores do país. Ou seja, pelo menos é a minha crença, é de que esse profissional do futuro, seja quem contrata, seja quem é a empresa prestadora que precisa contratar, seja quem vai receber o serviço, essa relação de atenção para a pessoa, no meu ponto de vista, vai ser a essência do profissional desse futuro, seja ele em que posição da quadra ele estiver jogando. Cada vez mais relacionado a gente, por isso a gente enxerga esta tendência de, eu não sei se a palavra exata é fusão, mas é uma aproximação muito maior do que já aconteceu até aqui de facilities com RH, né? É cada vez mais sobre gente, então não é só eu presto um serviço, você seleciona a gente, é cada vez mais Mas vai ter atração. gente? Essa aqui é a minha... Depende do assunto, e você estava dando exemplos. A gente não consegue alcançar o que será o mundo em 2050. Eu concordo, porque assim, tem uma camada tecnologia também, né? O que você está falando não tem a ver com tecnologia, tem a ver com mudança geracional, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu rejeito, o que eu não rejeito. Eu penso diferente do meu pai, muito mais do meu avô, eu sou diferente e não vou querer isso. A Europa está em crise por falta de motorista de caminhão, cara. E tem a tecnologia, que talvez substitua o motorista de caminhão e não seja um problema não ter motorista de caminhão. Então tem uma evolução de pessoas e como elas se comportam, e tecnologia e o que ela provoca, né? A fusão dessas coisas vai dizer se a gente vai ter crise ou não vai ter crise neste assunto ou naquele assunto. Mas, de qualquer maneira, tudo vai ter cada vez mais relação com gente, com atender gente, com lidar com gente. Por isso que a gente está falando dessa fusão. Mas tem outra parte do eu vou querer ou não vou querer. Às vezes tecnologia vai resolver, eventualmente às vezes tecnologia não vai resolver e vai ter crise. O tempo acabou ali, eu vou fazer as últimas perguntas aqui para a gente fechar, mas essas últimas perguntas
elas vão no encontro do seguinte: quais são as dicas de leitura, série, filme, de repente, que o Luciano traz para a gente de recomendação? Olha, eu tô confesso, com pouco tempo para ver e ler. Eu tô precisando ler mais, né? Eu tô me cobrando sempre gostei muito de ler. Inclusive, eu levei uma bronca recente da minha filha. Falou: pai, eu sempre via você lendo à noite e tal, antes de dormir. Pô, você tá celular e cama, celular e cama. Falei: filha, obrigado por lembrar. Feedback, né? Foi um bom feedback. Eu acho que a gente, cada vez mais, eu não tenho dica específica de livro, nada disso, mas o que eu recomendo muito, né, e é uma crença minha, é que cada vez mais a gente coloque atenção no autodesenvolvimento, no sentido de autoconhecimento, né? Eu acho que a gente se conhecer melhor faz com que a gente atue melhor em qualquer meio, seja no meio familiar, seja no meio empresarial, e seja no momento que eu estou eu comigo mesmo, naquele momento do shopping, eu quero ficar. Porque eu tenho uma crença, Cris, que um homem melhor constrói um meio melhor. Eu não acredito que a gente mudar no meio, que a gente mexer no meio vai mexer no futuro das gerações. Eu acredito, sim, que é mais difícil até de conseguir, mas eu acredito que o meio é produto do homem, portanto, tendo um homem melhor, então acho que eu me conhecendo melhor, eu sei melhor das minhas potencialidades, eu sei colocar melhor em prática as minhas virtudes. Eu sempre dou o exemplo do basquete, que eu admiro um pivôzão, mas eu, como jogador de basquete, seria um péssimo pivô, porque olha só, magrinho, alto, fraco, eu ia levar muita porrada no garrafão, e não adianta eu querer, mesmo admirando o outro, querer ser o outro, né? Ou seja, a minha virtude é ser um ala, que chuta bem, às vezes usar a minha hoje com 1,94 m, não sou tão alto, então daria até para ser um armador. Ou seja, como é que eu uso melhor as minhas, e todas as posições são importantes na quadra, né? Ou seja, no jogo da vida, acredito eu, qual é a minha posição? Onde eu vou dar o melhor? O que eu vou entregar melhor para a sociedade para construir esse mundo melhor que eu quero? Para minha filha, para as novas gerações. Então, acho que essa é a dica que eu daria. Eu não fugi da pergunta, não. Não, né? não, não. Acho que Eu imagino só que quem ouviu falar que eu sou baixo com 1,94 m, a tua referência de régua. Para quem jogou basquete, 2 metros hoje é uma altura média, né? Mas é verdade, eu sou alto. Para a grande maioria, 1,94 m é alto. Óvulo, e aí, recomendação de série, livros, filme? Eu acho que a boa dica é: quebre o seu dia ou sua semana e não entre na paranoia de que porque você é profissional de facilities ou sei lá do que, você precisa ler o livro tal sobre gestão. Assim, toque violão, leia poesia, jogue bola. Prepare a sua cabeça para a próxima semana e não entre na paranoia. Eu, por exemplo, não leio nada sobre... Quer dizer, não leio nada sobre gestão. A gente pesquisa o que existe de tendência na nossa área como parte do nosso trabalho. De vez em quando a gente viaja, vai para um seminário. Este é o jeito técnico pelo qual eu me preparo. Mas estou lá em casa, estou lendo livro de história, sociologia, fazendo outras coisas. Praticando esporte. Tem algum desse daí que você recomenda? Eu estou lendo um livro, como eu tinha viagens esse ano, eu gosto de curtir antes, durante e depois. Por antes, eu fui ler livros sobre a Itália, sobre a máfia siciliana. Estou terminando de ler um livro chamado Os Italianos, porque eu gosto de história, gosto de sociologia. Então é um jeito através do qual eu preparo minha cabeça para tocar a vida. Então a quebra é mais importante do que o mergulho técnico monotemático, na minha visão. Tem uma dica que virou parte da minha rotina, que agora que você perguntou, eu falei, por que eu não tenho? É porque já faz tão parte da minha rotina. Mas eu recebo diariamente no meu e-mail, mas costumo ouvir o podcast levando minha filha na escola, o The News. The News é um jornal super prático que você consegue sair de casa. Ele chega às 6h06 da manhã no e-mail e também no podcast, nas plataformas de áudio. E então eu ou ouço, né,
ou durante o dia eu paro e dou uma lidinha, porque ele fala de uma forma muito fácil das principais notícias que estão acontecendo, tal. Então é uma recomendação. The News. Boa, porque não necessariamente precisa ser de facility, mas assim, né? A pessoa que tá ouvindo a gente lá, poxa, o que é que esses caras, né? Onde que esses caras bebem, né? Que tipo de coisa que vocês gostam? Acho que esse que é o Era objetivo. nessa linha a pergunta. Tá Eu li esses dois aí. Eu nem sou muito de série, mas eu gosto de coisas biográficas também. Tá. E os streamings têm coisas interessantes. Às vezes é série, mas é série curta, 6 capítulos. O que eu assisti recentemente? Eu adoro o Last Dance, que é a história do Chicago Jordan, enfim. É uma série do Netflix, eu acho, que é muito legal. Acho que é Netflix. Eu assisti recentemente uma que fala do Jogo do Bicho. Acho que é Globoplay. Globoplay. É interessante também. Eu também assisto É um monte de coisa a aleatória, nossa cara. máfia. No fim, é a história da nossa máfia. Como eu gosto de esporte, eu sempre acabo vendo, e eu agora não vou lembrar o nome que eu assisti esse final de semana. Depois de muito tempo, eu e minha esposa vamos assistir um filme. Eu assisti uma de futebol americano bem legal, biografia, história real. Eu adoro história real, porque eu acho que é inspiradora, tal, e óbvio fica com emoção. Eu sou canceriano, eu choro. Acaba a série, acaba o filme, eu choro. Minhas filhas dão risada. Falam, papai tá chorando já, né? Assistiu o Playbook, que tá no Playbook. Netflix, vai gostar. Ah, boa. São a história de técnicos, desses caras top. de... Legal. Como é que a estratégia desse técnico para cada um que é diferente, sabe? Muito bacana. Eu assisti esses dias com Luísa, minha filha mais nova, e a Roberta, minha esposa, como é que é? Robô Selvagem, esse fim de semana. A animação é interessante, Robô Selvagem. É diferente, então. E desses desenhos, o último bom mesmo é o Divertidamente 2. Divertidamente 2 é sensacional. É bom demais. Bom demais. Deu para ver, né, que eu sou bastante fã da Disney. E vou encerrar dizendo que eu estou muito orgulhoso como papai. Eu tenho uma filha que trabalha na Euro Disney. Olha que bacana. E a minha filha é uma das personagens de um dos filmes da Disney. Encanto, já assistiu Encanto? Que tem uma família Madrigal. Não assisti, mas vou assistir agora. Assiste, que é um filme que tem um conteúdo muito legal. Eu soube recentemente da história. Ela conta os últimos 100 anos da história da Colômbia de um jeito diferente, um jeito Disney, super filosófico, né? E, enfim, minha filha é artista, fez teatro musical e ela está 5 meses trabalhando na Euro Disney, na França. Eu que cuidei de parques, né? Ironia do destino. Hoje minha filha é uma colaboradora, uma funcionária do parque, trabalha lá como personagem. Ela faz uma das personagens, a personagem principal do filme, que é a Mirabel. Nada é por acaso. Acontece. Para a gente encerrar aqui, para aproveitar o seu tempo, se você tivesse, por exemplo, hoje no seu celular, o WhatsApp de todas as pessoas da área de facilities do mundo, que mensagem você mandaria para elas? Olha, boa pergunta, hein? A hora que você for responder, pode até olhar para a tua câmera aqui, que essa vou olhar para a guardar. câmera. Vou olhar para a câmera. Se eu tivesse o WhatsApp de todas as pessoas de facilities. Olha, eu sei sim. Eu acho que a dica é para que a gente, de fato, não precise ficar explicando a importância de facilities para o seu gestor, conecte a estratégia do core business da sua empresa com as atividades de facilities que você cuida. Ou seja, você para de cuidar daquilo que é só despesa, que só gasta, que é o mimimi, né, dos assuntos da máquina de café, do papel higiênico, das coisas chatas de suporte, e conecta como você impacta positivamente a estratégia do core business da empresa que você trabalha. Acho que é uma boa dica. Excelente, perfeito. Álvaro, agora é contigo, você tem o número de todo mundo aí. Eu, eu gosto da síntese, gosto do minimalismo e gosto de provocações. Eu escreveria assim: atualize-se. Boa provocação. Muito bem. Meus amigos, quero te agradecer. Valeu. Por aceitar aí o nosso convite de estar junto aqui nesse dia. Tenho certeza que o podcast vai trazer aí bastante clareza, né, e curiosidade também, né, porque tem tanta coisa por trás desse tema que vale inclusive a pena uma nova participação de vocês quando estiverem pela região aqui com o tempo, a gente fazer mais um bate-papo. Ótimo, obrigado pelo convite, foi ótimo. Acho que também é propósito nosso
como empresa elevar o nível, portanto, compartilhar conhecimento. Então, faz parte da nossa missão estar aqui compartilhando isso. A gente, né, quando foi para Londres, trouxe o conhecimento, transformou num e-book, ou seja, nós estamos sempre querendo fazer isso. Então, obrigado de verdade pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Um bate-papo super agradável, gostoso. Como é que te acha na rede? LinkedIn, Luciano Brunheroto, ou Instagram também. A nossa página no LinkedIn e Instagram é Aro Facilities Management. Então, consegue achar principalmente nessas duas plataformas, né? Boa. Álvaro, como é que te acha? Eu sou Álvaro Aguiar no LinkedIn. Queria te agradecer também pelo espaço. Foi muito gostoso, agradável. Passou Acho que rápido, né? passou bem rápido. Dá para falar mais. Depois quero ver se você fala com mais gente de facilities, que a gente gosta de falar, dividir conhecimento, eu gosto de aprender também. Então, vamos ver se a gente alarga o tema por aqui. Obrigado pelo espaço. Valeu. Meus amigos, obrigado. Você que acompanhou a gente até aqui, viu a importância de você ter Facility na tua empresa? Certamente você já tem serviço aí e nem sabia que você já estava usando, mas precisa ter mais atenção para isso, porque eu acho que é um espaço que vai crescer cada vez mais, agiliza muito o trabalho da gente, são pessoas que convivem muitas do nosso lado, né? Profissionais importantes, é a moça do café, é a moça que cuida do teu serviço lá, é a manutenção, afinal, todos os serviços que você tem dentro da sua empresa, que não são RH, TI e financeiro, obviamente tem alguém lá de Facility te ajudando, tá bom? Te espero no próximo episódio. Tchau!